Olá, gente, bom dia. Vamos começar aqui a nossa última aula que antecede a prova, tá bom? Então espero que vocês tirem bastante proveito da aula de hoje. Nós vamos falar do capítulo 24 sobre sólidos de revolução. Lembrando, né, que o que vai cair na prova são as pirâmides e prismas, né, e cilindros e cones, que é o assunto de hoje. A prova vai ser no dia 10, está próximo, né? Muito próximo mesmo. Falta uma semana só aí para vocês estudarem bastante e tirarem uma excelente nota, tá bom? Bom, o que vem a ser esse tal de sólidos de revolução? São aquele sólido que é gerado pela rotação de uma figura plana em torno de uma reta que está no mesmo plano da figura. Essa reta é denominada eixo de revolução. Então está aqui a figura plana, está aqui o eixo de revolução. Se você girar esta figura no espaço, ela deixa de ser plana. Ela torna-se essa figura sólida aqui. Tá? Da mesma maneira, outro exemplo aqui, com essa outra figurinha, já forma esse outro tipo de sólido. Se for aqui um semicírculo, você girou em torno de um eixo, inclusive tanto faz, bom, nesse caso aqui, o eixo está horizontal. Você girando, ele vai formar uma esfera, ok? Muito bem. Então, os sólidos que a gente vai ver hoje, vai ser o cilindro e o cone, que corresponde à rotação de um retângulo, no caso de um cilindro, e a rotação de um triângulo retângulo, no caso de um cone, certo? Girou o retângulo, forma um cone. Girou o triângulo, girou um retângulo, forma um cilindro. Girou o triângulo, forma um cone, ok? Bom, o cilindro é o sólido resultante da rotação de um retângulo em torno de um eixo, como mostra essa sequência aqui. Então você tem um retângulo, um dos lados do retângulo pode ser escolhido como sendo o eixo de rotação, onde a gente vai girar, Girou, formou aqui o nosso cilindro. Tá? Observa que os elementos originais do retângulo que a gente girou, correspondem aos novos elementos da figura que ele vai formar. Então, por exemplo, a base do retângulo vai se transformar no raio, do nosso cilindro. E o lado oposto ao eixo de rotação, nesse caso aqui, este lado aqui, vai ser a nossa geratriz, a geratriz, como está indicado aqui, no nosso cilindro, ok? O cilindro, vamos ver aqui a superfície, todos os sólidos que nós vamos estudar hoje, no caso aqui o cilindro e o cone, a gente vai calcular a área, a área da superfície e também o volume, tá? Começamos com a superfície do cilindro. Observe que o cilindro ele tem duas bases congruentes, com a mesma medida, em formato circular, tá? Então, é obrigatório que o cilindro tenha duas bases e sejam congruentes. Então, esse círculo aqui da tampa, tem que ter o mesmo raio do cilindro aqui da base, do fundo. Tá? Então, são duas bases. Muito bem. Ao planificarmos esse sólido, obtemos um retângulo e dois círculos. Se a gente abrir uma lata, e estender ela sobre a mesa, então vai formar essa figura aqui. Um retângulo aqui, olha, e dois círculos, que correspondem às duas bases, do cilindro original. Tá? E a gente vai calcular a área disso aqui, que é fácil, a área de um retângulo, e também vamos calcular a área das bases. Como são duas bases, se a gente somar todas essas três áreas, a gente vai obter a área total de um cilindro. Então, veja, a superfície a medida do comprimento do retângulo, a medida do comprimento do retângulo, é isso que eu estou apontando aqui, correspondente à superfície lateral, é igual ao comprimento da circunferência. Por quê? Que é o contorno desse círculo aqui. Por que esta linha aqui, olha, que eu estou apontando, tá? O comprimento do retângulo, ele tem a mesma medida que o contorno desse círculo. Por quê? Porque ele estava enrolado em torno dele. A gente, ao planificar, a gente desenrolou, abriu ele, então, mas não altera nada. A distância daqui até aqui, até aqui, é a mesma do contorno do círculo,
correto? E também da base, porque eles são congruentes, né? Então, por isso que a medida, esta medida aqui, vale 2πr, que é a fórmula do comprimento da circunferência, 2πr, ok? Muito bem. E a base, observa, né? A base, a área da base, como a base é um círculo, a gente vai usar a fórmula do cálculo da área de um círculo, que é π vezes r ao quadrado, né? Mas não esquecendo, né, que nesse caso aqui, olha só, são duas bases, né? Portanto, a gente vai ter que multiplicar por 2 isso aqui, ok? Então, a área total do cilindro corresponde à soma da área da superfície lateral, que é esse retângulo aqui, com a área das bases, duas, né? Então, a área lateral mais 2 vezes a área da base, né? Jogando na fórmula, né? Então vai ser 2π vezes r vezes h, que é a área lateral, mais 2 vezes π vezes r ao quadrado, que é 2 vezes, né, a área da base, tá? Se a gente colocar em evidência esse 2, esse π e esse r, a fórmula pode ser escrita desta outra maneira aqui. As duas maneiras estão corretas. Você pode usar qualquer uma delas, fique completamente à vontade. Agora, só preste atenção, se você optar por usar esta daqui, não se esqueça que primeiro você tem que fazer o que está entre parênteses. Você vai ter que somar a altura com a medida do raio e depois esse resultado você vai multiplicar por r, por π e por 2, tá? Não se esqueça, porque se você fizer de outra maneira vai dar um valor errado, tá bom? Bom, um exercício resolvido aqui. Dado o cilindro a seguir, determine a área da superfície lateral, a área de uma de suas bases e sua área total. É exatamente a aplicação do que a gente acabou de ver, né? Veja que o diâmetro da base do cilindro é 6, o diâmetro, tá? Mas a gente não vai usar o diâmetro, né, nos nossos cálculos, a gente vai usar o raio. Então, como o diâmetro é 6, o raio é a metade, né? 3 centímetros. A medida do comprimento do retângulo que obtemos ao planificar o cilindro é dada por, né, que no caso aqui vai ser a medida do comprimento, né, da circunferência da base. Então vai ser 2π vezes r, né? 2 vezes 3 vezes π, que dá 6π centímetros. Okay? A altura do cilindro é 10, está dizendo aqui no desenho. Logo, a superfície lateral tem dimensões 6π centímetros e 10 centímetros, correto? Então, a área vai ser base vezes altura, quer dizer, 6π vezes 10, já que a altura é 10. Isso vai dar 60π centímetros quadrados. Então, veja, isso ele pediu a área da superfície lateral desse cilindro. É essa aqui, 60π centímetros quadrados. Depois ele pede a área de uma de suas bases. A área de uma das bases é a fórmula do cálculo da área de um círculo, π vezes r ao quadrado. Como o raio, o r, né, que é o raio, é 3, vai ser π vezes 3 ao quadrado. Isso vai dar 9π centímetros quadrados. E na letra C ele pede a área total. A área total a gente vai juntar tudo isso, né? Não esquecendo, né, que no caso da base a gente vai ter que multiplicar por 2 porque são duas bases. Então, a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, vai ser 60π, que é a área lateral, mais 2 vezes 9π, que é a área da base. Isso vai dar um total de 78π centímetros quadrados. É muito fácil isso daqui, tá? Não tem mistério nenhum. Agora eu vou passar na aula de hoje uma série de exercícios, tá? Que são aí do livro de vocês. Eu estou indicando as páginas aqui e vocês vão fazê-lo em casa, tá? Mas de qualquer maneira eu vou dar o gabarito. Eu não vou fazer comentários, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas baseado no que a gente fez nos exemplos, né? Então você vai calcular aí sozinho, tá? E conferir aqui no próprio gabarito do vídeo, tá certo? Não vou comentar. Pausa, faz o exercício e tá aqui o gabarito, tá? Qualquer coisa você pausa aí e vê se você acertou tudo, que eu tenho certeza que você já acertou, tá certo? Número 2, olha, o cilindro equilátero. Observa, aqui tem uma novidade. Cilindro equilátero é um cilindro de revolução cuja altura tem medida igual à medida do diâmetro da base. Então veja,
a altura tem medida igual à medida do diâmetro da base. Então o diâmetro vai daqui até aqui. Esta medida é igual a essa aqui. Quando isso acontece, esse tipo de cilindro é chamado de cilindro equilátero. É só isso, tá? Muito bem. Aí ele dá esse desenho e pergunta qual é a área total de um cilindro equilátero que possui 10 centímetros de altura. Então ele já está dizendo que essa medida daqui até aqui é igual a 10 centímetros, né? Então daqui você já consegue calcular quanto vale o raio, essas coisas todas necessárias para você calcular a área total do cilindro, ok? Então qualquer coisa, olha, está aqui o gabarito. Pausa, olha, e vamos adiante para número 3. Essa foi uma questão que caiu no Instituto Federal de Santa Catarina em 2012. Probleminha interessante, a lata a seguir, essa lata aqui, deverá ser produzida a partir de uma chapa de metal que possui 0,8 gramas por centímetro quadrado de área. Tá? Sabendo que essa lata não possui tampa, né? Então não possui tampa, é importante lembrar disso. É correto afirmar que a massa de cada lata desse tipo será de quanto? Né? Então, claro, se ele está dizendo que cada centímetro quadrado pesa 0,8 gramas, é só você calcular quantos centímetros quadrados tem a área dessa lata aqui. Não esquecendo, né, como ele disse aí, que ele não tem tampa. Então, portanto, não tem aquele negócio de calcular a base duas vezes. Correto? Porque ele só tem o fundo, não tem a tampa. Tá certo? Pausa, resolve. Está aqui o gabarito, confere. E vamos adiante. Vamos ver então agora o volume. Conforme eu falei, a gente vai estudar sempre área e volume de cada uma dessas figuras. Tá? Então vimos quando a gente estudou o prisma, né, que o volume de um prisma pode ser obtido por esta fórmula aqui. O volume é igual à área da base multiplicada pela altura. Tá? E essa fórmula é válida também para cilindros. Ok? Valia para o prisma e vale para cilindros. A diferença aqui é que no caso das bases, né, são círculos. Né? Lá no prisma não, eram polígonos. Eram triângulos, quadriláteros, pentágonos, essas coisas todas. Aqui não, aqui é uma só. É sempre círculo. Correto? Então o volume ficou assim. Olha. O volume do cilindro é, né, π vezes r ao quadrado multiplicado pela altura. Quer dizer, área da base multiplicada pela altura. Ok? Muito bem. Determine o volume de um cilindro de diâmetro 10 centímetros, né? Diâmetro 10 centímetros e altura 7 centímetros. Está aqui. Então, veja bem. Observa que, em geral, quando nessas questões, né, ele não dá o desenho. Né? Ele dá só o enunciado. E você é que tem que desenhar, mesmo que seja mal feito, não importa. É bom sempre você desenhar, para você resolver com mais facilidade. Tá? Então veja, como o diâmetro é 10, então o raio é 5, porque o raio sempre é metade do diâmetro. Né? Então o raio só mede 5. E pela fórmula do volume do cilindro, né, a área da base é π vezes r ao quadrado vezes a altura, que é 7. Então vai ser π vezes 5 ao quadrado vezes 7. Isso dá 75 π centímetros quadrados. Né? Tranquilão, tranquilão mesmo isso daí. Muito bem. Este aqui, né, da página 287, o exercício ele tem letras A, B e C. Tá? Você vai calcular direitinho. Eu só lembro que essa letra C, olha, é um pouquinho mais complicada, simplesmente porque trata-se de um cilindro oblíquo, né? Ele está inclinado, tá? E você aqui vai ter que, né, usar essa informação aqui, que o grau, o ângulo de inclinação dele é 60 graus. Você vai ter que usar aquela tabela de ângulos notáveis que a gente viu aí quando a gente estudou trigonometria, tá? Aquela tabela de seno, cosseno, tangente, lembra? Muito bem, faça aí, pausa. Eu não vou comentar, tá certo? Tá aqui a resposta, o gabarito, você vai somente conferir, ok? O número 6, um designer projetou uma garrafa formada por 2 cilindros acoplados conforme a figura. Né? Muito simples. Tem um cilindro aqui maior, né, de raio maior, né? E tem este outro cilindro aqui em cima. Considera como se fosse um único corpo. Né? E ele pergunta qual é o volume dessa garrafa. Poxa, muito fácil, né? Ainda facilitou ainda mais, que ele disse, olha, utilize π valendo 3.
né, para ficar mais fácil essa questão de casas decimais, essas coisas todas, né? Então o que você vai fazer? Vai calcular separadamente cada volume, né? O volume desta região, o volume desta outra região, e depois juntar os dois, correto? Pausa, resposta está aqui, confere direitinho e vamos adiante para o número 7. Após uma chuva, um pluviômetro, né? Pluviômetro é um instrumento usado pelos meteorologistas para medir o volume de chuva, né? Um pluviômetro cilíndrico com base de 30 centímetros de diâmetro estava com água até uma altura de 18 centímetros. Qual é o volume de água coletado pelo pluviômetro? Né? Neste caso aqui ele fala para usar π valendo 3,1. Não é 3,14, é 3,1. Tá certo? Faça aí direitinho. E tá aqui o cálculo, a resposta, ok? Número 8 e número 9, página 288. Qual o volume de um cilindro equilátero? Cilindro equilátero. Olha lá, se você esqueceu, volta lá onde eu expliquei sobre isso aqui. Cilindro equilátero, cuja base tem raio igual a 8. Tá? E número 9, qual o volume de um cilindro equilátero? De novo, cilindro equilátero, cuja superfície lateral tem área igual a 144 π centímetros quadrados. Esse aqui requer um pouquinho mais de raciocínio, mas nada demais não, tá certo? Então pausa, faz aí e confere o gabarito. Tá aqui a explicação direitinho, como eu falei, é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas perfeitamente possível de ser resolvido, ok? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre cones para a gente fechar o assunto de hoje.